Olá, começa agora Uberlândia de ontem sempre. Chegamos na edição 600 do programa. Puxa vida, Thaisa, são mais de 11 anos gravando este programa. Que alegria. Muito conteúdo durante esse tempo todo, não é mesmo? E hoje vamos conhecer o trabalho da escritora da cidade, Fernanda Oliveira. O título do Celcices dessa semana é A Essência dá o Tom. No Entrando no Arquivo, o livro Uberlândia na Linha do Tempo. No Papo Gerais, vamos rever a entrevista com Homero Santos. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Uberlândia de ontem sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que permanece. É a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos, um legado pra legar. Paixão pela nossa terra, paixão pela nossa terra. Vamos começar o programa conhecendo um pouco da Feliz. Não, da Fernanda Oliveira. Ela tem um canal no YouTube, é contadora de histórias, escritora e tem suas obras traduzidas em mais de 2 línguas. Eu comecei a me encantar pela literatura quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, quando eu conheci o Mundo da Criança, que é uma enciclopédia antiga, de capa vermelha, e eu ficava decorando todas as poesias, lia, e aí depois eu vi o Ziraldo na minha escola, e eu apaixonei, então eu era viciada em livros. Comprava enciclopédia com 2 anos, pedia a Barça para minha mãe, lia a enciclopédia ilustrada, então eu era viciada em ler gibis e livros. E eu comecei a escrever com 8 anos, quando eu inventei, eu era muito de inventar. Eu era muito disciplinada, virginiana, então eu programava minhas férias inteiras. E ela tinha que ser produtiva, eu gostava de ser produtiva. Então eu falava assim, ó, tal dia eu vou programar para dirigir tal teatrinho, e aí colocava meus primos para fazer teatrinho, apresentava e não, agora o meu projeto vai ser fazer um livro. Aí eu fiz um livro sobre a Viviane, uma personagem muito bonitinha, eu tenho até ele hoje em dia. E eu ilustrava, e assim, coisas que a escola não pedia. Eu mesma que ia criando essas coisas. E eu tenho até hoje em dia projetos de Natal, aí apresentava para a família, livrinhos que eu fazia mais rápidos, gibis, demais. E aí eu continuei fazendo isso para sempre. O Zoic, eu digo, é o meu filho alienígena, é um defensor nato da natureza e ele vem nos ensinar assim como cuidar do planeta. Ele é de um planeta destruído, que os próprios habitantes culpados foram, não é, Zoic? E ele tem 3 livros, Zoic e o Destino do Planeta, Zoic e as Peças Alienígenas, Zoic e a Música Mágica. Cada um com a sua aventura e é muito engraçado, sabe? A gente tentou usar bem o humor para poder ficar divertido o livro. Então, eu e o tio Jordano também desenvolvemos outros livros. Tem alguns que foram encomendas do Ministério do Trabalho,
que foi Livros Antidrogas, que é Quando Meu Melhor Amigo Virou um Zumbi, Leozinho Detetive e um Caso Misterioso, que foi distribuído pela Secretaria Antidrogas. O feedback foi bem bacana, mais de 10 mil livros distribuídos gratuitamente em Uberlândia, e realmente as crianças mudaram o conceito em relação a isso. E também os livros que nós fizemos da Muda do Afeto, com a Carol, com o Pedro, que eles foram inspirações para nós. Tem o Quando Conheci Pedrinho, o Canto do Menino Viajante, A Voz da Pedra, a Cartilha Caminho Aberto, todos esses envolvendo conscientização e sensibilização em relação às pessoas com deficiência. Então, nós todos fizemos com muito carinho. São obras que abrem o coração e para a gente respeitar o que é diferente. Um beijo aí pra Carol, pro Pedro, pro Verdano, pra todo mundo. Então a gente usa várias mídias para voltar a criança para o livro. Então, todos os nossos livros têm narrações, tem trilha sonora original do Jordano, tem joguinhos também com o Zoic, aí a criança aprende brincando, né? Sempre assim, a gente está recebendo feedback das pessoas e das crianças. Por exemplo, na próprio lançamento, a menina falou assim, você tem um canal no YouTube? Você é escritora? Eu falei, sou. Aí ela falou, eu comprei o Pinóquio só porque você falou que era bom. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero, é essa satisfação que eu gosto. É bem bacana a gente também comentar sobre as empresas que acreditam em projetos infantis, literários, que no nosso caso o Zoic foi patrocinado pelo Instituto Algar, pelo Martins, pelo Efácio, pela Vitral, empresas que ajudam a gente a realizar esse sonho. É que o ano passado a gente fez uma turnê, também esse ano, internacional e nacional, levando a música, a narração do Zoic para as maiores feiras do mundo de literatura infantil, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Itália, na Inglaterra, na Dinamarca, a gente apresentou em museus, em bibliotecas, então foi assim, bastante legal. Levamos músicos de Uberlândia. Eles estão levando para casa com um livro, com um game, com uma contação de histórias, com um canal no YouTube que eles me veem na casa deles, no canal da Feliz. Eu estou um pouco na casa deles, se Deus quiser, dando alegria. E é isso que me move, porque se fosse dinheiro, eu não estaria fazendo isso. Porque realmente é uma coisa... Ser escritor no Brasil requer muita paciência, determinação, porque não é fácil. Mas para quem gosta é muito satisfatório. E eu estar na casa das pessoas, entregando essa felicidade da melhor forma possível, com todo o carinho, é redundante, mas todo o carinho, todo o amor que eu tenho no coração, isso me faz estar trabalhando até meia-noite, tem dia, ou às vezes numa festa. Então a vida social acaba sendo, ou social, ou profissional, qualquer coisa acaba se misturando muito para quem gosta da profissão, né? Eu acho que é isso. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente.
Governo de Minas Gerais e Algar apresentam a edição número 13 do Almanaque Uberlândia de ontem e sempre. Nicolau Sulzebeck, um senhor violinista. Palácio dos Leões, o centenário de um ícone. Afrânio de Freitas, o médico que operou Lamarca. Vila Presidente Roosevelt, um loteamento inovador e muito mais. Nas bancas, no início de setembro. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O interior de Minas Gerais e de Goiás tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Paulo, semana passada o Celso estava bem inspirado e agora ele está muito poético. Está mesmo. O título do Celcices é A Essência dá o Tom. Olá! Na minha jornada, tenho tido a oportunidade de realizar vários eventos, seja no âmbito familiar, empresarial ou social. E de vez em quando alguém me pergunta qual que é a minha maior preocupação. Eu vou compartilhar agora. Pela generosidade de Deus e as pessoas maravilhosas que Ele coloca na minha vida, tenho conseguido algumas realizações que muito me orgulham e me enchem de alegria. Dentre elas, eventos que tocam a alma das pessoas muito especiais. A maioria das vezes me pego surpreso com a repercussão, mas principalmente com o padrão do público. Porque o nível das presenças é o que determina o sucesso de uma festa ou cerimônia. Como é bom reencontrar gente amiga, mais que isso, proporcionar que revejam outras pessoas igualmente queridas para elas, que a tribulação da vida muitas vezes acaba afastando temporariamente. Lógico que tudo que esteja ligado à organização pesa e muito na receptividade de qualquer evento. Desde a escolha da data, do local, do horário, do buffet, da programação, do conteúdo. Outro fator que considero crucial é quanto o respeito ao horário. Penso que ninguém tem o direito de deixar os outros esperando, seja por que motivo for. Tudo isso influi e muito, mas o que aprendi, ainda bem jovem, que o mais determinante de toda celebração é a essência do que se pretende, a verdade que está na sua realização. Tudo isso influi e muito, mas o que aprendi ainda bem jovem, que o mais determinante de toda celebração é a essência do que se pretende, a verdade que está por trás da sua proposição. Ao apresentá-la, está dado o tom que nos motiva, essência do que nos leva a realizá-la. O aniversário de 15 anos da nossa filha foi uma demonstração disso. Ela havia enfrentado e superado uma enfermidade delicada e queríamos promover uma reunião para compartilhar nossa alegria. Tudo que planejamos tinha essa intenção, até mesmo no convite, o traje, feliz. Alguns amiguinhos zombaram dessa sugestão e falaram para ela que iriam de sandálias. Ela nos contou isso preocupada. Sua mãe e eu respondemos serenamente que os convidados seriam muito bem recebidos, independente do traje. Só não gostaríamos que não chegassem sem se sentirem felizes. Resultado, todos foram muito bem vestidos e felizes. Fica a recomendação. Mais do que cardápio, decoração, show,
Manifeste com autenticidade o que você pretende com aquilo que vai promover. Se for verdadeiro, se vier do coração, pode ficar tranquilo que você vai alcançar seu objetivo. Até a próxima. Uberlândia na linha do tempo, um livro escrito pelo historiador Antônio Pereira. Vamos entrar no arquivo e rever um quadro que foi desenhado para ilustrar algumas passagens desse livro. No início da formação dos municípios mineiros, as cidades tinham agentes executivos, que depois passaram a ser chamados de prefeitos. João Severiano da Cunha foi um deles, entre 1912 e 1922. Graças ao seu empenho e amor por Uberabinha, o pequeno povoado ganhou status de cidade e ganhou serviços importantes. Em sua gestão, surgiram as primeiras escolas, banco, posto de saúde, fórum, estradas, serviço de esgoto e etc. Café é a bebida do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. Tem um tempinho já que trabalhamos para ajudar pessoas. Meu nome é Clara Luz, com 8 anos criei esse projeto e hoje tenho um pedido especial para você. Estamos arrecadando brinquedos para dar de presente na nossa festa de Dia das Crianças. Faça sua doação até o dia 10 de outubro e vamos juntos levar luz para todos. Ele era filho de uma professora e um comerciante. Não tinha exemplo de política na família, mas seguiu carreira em uma época que vereador não era remunerado. No Papo Gerais, vamos rever a entrevista com Homero Santos. Advogado, vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro. Uma figura conhecida por todos de Uberlândia. Mas qual é o lado de Homero Santos que pouca gente de Uberlândia conhece? Essa sua pergunta realmente é muito interessante. Eu acho que pouca gente sabe que eu sou filho de um imigrante português. Meu pai veio de Portugal para o Brasil, veio trabalhando num navio, chegou no Rio de Janeiro, foi ser carregador no Cais do Rio, depois foi para São Paulo, para Santos, também ficou como carregador, e chegou a Uberlândia, onde ele tinha um irmão que ele queria encontrar, que era José dos Santos. Ele chegou em Uberlândia como cozinheiro de turma. Meu pai era cozinheiro de turma na construção da estrada de ferro Mogiana. E aqui conheceu a minha mãe, que por sua vez veio do Espírito Santo, com a minha avó viúva, que veio para Ibiá, depois Araxá e acabou em Uberlândia, onde ela foi dona da pensão Guarani, que ficava, né? Que ela já não existe mais, na Avenida João Pinheiro. Quer dizer, talvez seja essa a origem humilde dos meus pais,
que eu faço questão de frisar nesse tempo. Pouca gente talvez conheça isso. Romero, dizem que uma vez político, a pessoa é política para a vida inteira. Como está hoje a conciliação entre o ministro, o político e o cidadão? Às vezes um pouco confusa. Eu às vezes fico pensando que se eu sou mais útil à minha terra, à minha gente, à minha região, como ministro do Tribunal de Contas da União ou como parlamentar. Eu me lembro muito de grande líder político que nós tivemos no Brasil, foi José Bonifácio. José Bonifácio perguntaram a ele o que ele gostaria de ser no final da sua vida. Eu vou ser vereador em Barbacena. Então, é tal negócio, você tocou, a gente não deixa de ser político, eu não posso deixar de ser político. Em qualquer coisa que eu faça, eu estou sendo um político. O senhor nunca perdeu uma eleição desde que o senhor foi eleito vereador, primeira vez como suplente em 1954. Por que o senhor nunca disputou a prefeitura de Uberlândia? O senhor tinha medo de perder ou não interessa para o senhor, não despertava vontade de administrar a cidade onde o senhor nasceu? Bom, é interessante a sua pergunta, mas eu acho que eu me considerava mais útil na tribuna, defendendo os interesses de Uberlândia, seja na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa. E acredito que eu tenha prestado muito mais serviços a Uberlândia como deputado do que propriamente como se eu fosse prefeito. Você veja, nós começamos como deputado estadual, eu tive a felicidade de criar aquela autarquia educacional de ensino de Uberlândia. Foi uma defesa que eu fiz junto ao governador de então, o governador Israel Pinheiro, e criamos a autarquia, cuja autarquia nós instalamos aqui 3 escolas, a de veterinária, a de odontologia e de educação física. Depois, como deputado federal, defendendo também, através da tribuna, apresentando projeto, eu consegui, graças ao apoio naquela época também do ministro da Educação de então, o ministro Ney Braga, apresentar um projeto que foi elaborado pelo próprio Ministério, com apoio da direção da Escola de Medicina de Uberlândia, que era o professor Gladstone, a federalização da nossa universidade. Então, eu acho que eu pude realizar mais como parlamentar. Agora, faltou talvez oportunidade, viu, só? Eu acho que não houve foi oportunidade de eu me candidatar, porque eu nunca gostei de brigar com os outros para ser isso ou aquilo. E como era mais fácil ser candidato a deputado... E de certa forma o senhor também se considera quase que um prefeito fora de Uberlândia. Eu acho que pude ajudar todos os prefeitos, até adversários. A vida pública, a pessoa, por mais que o político queira administrar decepções e mágoas, sempre acaba ficando alguma coisa que a pessoa não gostaria de ter passado. O que é que na vida pública deixou alguma mágoa para o senhor? E em contrapartida, o que é que o senhor considera a grande contribuição que o senhor deu ao Uberlândia até hoje? Bom, eu confesso a você que eu mágoa eu não tenho. Eu não tenho mágoa, não tenho ódio. Mas algumas coisas entristecem às vezes a vida do homem público. E é justamente dentro daquilo que eu reputo a maior obra que eu pude realizar em benefício da nossa terra, que eu acabei de frisar há pouco. Foi a federalização da Universidade de Uberlândia. Eu confesso que eu passei alguns momentos de tristeza quando eu fui, às vezes, até vaiado dentro da própria universidade, por determinados grupos que pensavam apenas ideologicamente, não pensavam na grandeza daquilo que estávamos realizando em benefício da cidade. Nesses anos todos de vida pública, o que o cidadão Homero Santos pensa do homem público Homero Santos? Qual que é o julgamento que ele faria dessa vida política dele? É que se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria do mesmo jeito. E como político, ele tem sempre um relacionamento diferenciado. Para encerrar, a gente gostaria que o senhor deixasse um depoimento. Político tem amigo? Tem. E eu, graças a Deus. Olha, uma vez um repórter, se não me engano, foi o Monfort, da Globo,
me entrevistando no Bom Dia Brasil, me perguntou o que eu havia feito na minha vida pública. Eu era, inclusive, vice-presidente da Câmara e estava no exercício da presidência da Câmara dos Deputados. Eu disse, olha, a grande riqueza que eu conquistei na minha vida pública foram os amigos que eu fiz. E eu tenho muitos. E você sabe que só as votações que eu recebi durante todo esse período que eu fui candidato, toda essa gente que votava em mim era um amigo que eu tinha. E que eu faço questão de frisar. Muito grato a eles por o que eles fizeram e que ainda demonstram, ainda hoje mesmo passando na rua de Uberlândia, em companhia do Dr. Paulo Salomão, nós fomos na rua, uma senhora já, talvez da minha idade, me abraçou e disse, então, o senhor precisa ir na minha casa. Eu quero que o senhor vá me dar essa grande alegria. Quer dizer, isso toca profundamente. Quer dizer, essa é uma grande amiga que eu conquistei, né? E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Se aqui chegando